Gênesis 28, vamos começar no versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Então, aqui a história de Jacó. Jacó, ele não era perfeito no caráter, tanto que o nome Jacó significa, enganador. Então, Jacó, ele obteve, por fraude, a bênção reservada a seu irmão Esaú, que era a bênção da primogenitura, que era um direito de herança do filho mais velho. Então, Jacó, ele se passou pelo seu irmão para obter essa bênção. Ele enganou o seu pai para conseguir a bênção. E aqui em Gênesis 27, 41, fala assim: e aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Então aqui Jacó, ele precisou fugir. Por quê? Porque o seu irmão, ele se consolava assim, pensando que logo que o seu pai morresse, ele iria matar seu irmão. Então Jacó, ele recebeu a bênção por meio de fraude, como eu disse, e por isso ele não pôde mais permanecer em sua casa, tornando-se assim um fugitivo. Então ele empreendeu uma longa viagem para fugir de seu irmão. Mas foi nessa viagem que o Senhor pôde moldar o seu caráter. Então aqui em Gênesis 28, 11 fala assim: e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Então, cansado da jornada, Jacó se deitou no chão, tendo assim uma pedra como travesseiro. E enquanto ele dormia, o Senhor lhe concedeu uma visão. Então, aqui no versículo 12 fala assim: e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui, a visão, Jacó, ele viu uma escada, cuja base repousava na terra, enquanto o topo alcançava o céu. E ele via os anjos que subiam e desciam por essa escada, e por sobre ela estava o Senhor da glória, que se dirigiu a Jacó com palavras assim de maravilhoso encorajamento, assegurando que ele estaria sob a proteção divina enquanto ele vivesse longe de casa. E no versículo 15 fala: e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Então, nós vemos aqui nesse versículo que Deus, ele garante 3 coisas a Jacó. Companhia, ele disse: e eis que estou contigo. Ele garante a Jacó proteção: te guardarei por onde quer que fores. E também retorno a Canaã, que ele fala: e far-te-ei e te farei tornar a esta terra. Jacó até então, ele não havia tido assim um encontro pessoal com Deus. E o que ele fez? Ele preferiu fugir dos problemas ao invés de enfrentá-los.
Embora ele fosse assim um homem astuto, um homem esperto, por causa dos seus erros, ele teve que passar assim por um momento de aparente desamparo e de solidão. E ele chegou até a pensar, né, que sua única companhia era uma pedra, a qual ele fez por travesseiro. Então ele estava ali sem amigos, sem família, sem ninguém. Isso era o que ele imaginava, mas foi exatamente nessa situação que ele teve um encontro pessoal com Deus. Então foi ali, naquele lugar, que Jacó descobriu que o Senhor era o único que nunca o abandonaria. Então, irmãos, muitas vezes nós também podemos assim tentar resolver os nossos problemas sozinhos, com a força do nosso braço. Ou muitas vezes fazer como Jacó fez, fugir dos problemas. Entretanto, nada disso adiantará. Nós só conseguiremos alcançar a verdadeira paz quando nós nos entregarmos totalmente, verdadeiramente ao Senhor. Somente o Senhor é que nos proporciona a verdadeira paz. Como a palavra diz, né? A paz que excede a todo o entendimento. Então, o Senhor, Ele nunca nos prometeu uma vida fácil. A palavra diz, no mundo tereis aflições. Mas Ele deixou a nós a promessa de estar sempre conosco, nos ajudando, nos guiando, nos ensinando. A palavra diz, né? Estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, se existe assim algo na sua vida que está te deixando ansioso, preocupado, não perca assim mais tempo. Pare de sofrer. Lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Porque lá no livro de 1 Pedro 5,7, ele fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, é certeza, irmãos, que no seu problema, na sua luta, o Senhor cuida de você. Ele vai estar com você enquanto você passar por essa situação. Então, aquela noite, ela ficou assim marcada na vida de Jacó, por ter sido assim a primeira vez que ele tivera um encontro assim pessoal com o Deus de seus pais. Mas, mais do que isso, em sua assim, soberana providência, o Senhor, Ele havia marcado aquele dia. Para quê? Para ratificar a promessa feita a Abraão e, posteriormente, a Isaque. Então, a partir daquele dia, Deus passava a ser o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Porque nós vemos aqui no versículo 13 que fala, né? E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Então, agora aqui, a tríade patriarcal, ela estava completa. Ele seria o Deus de Isaque, de Abraão e de Jacó. E aqui em Gênesis 28:16, fala assim, acordado, pois, Jacó de seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então, quando Jacó acordou, ele estava temeroso, porque ele nunca havia tido uma experiência assim, né? O sonho o havia impressionado muito, de tal maneira, que a palavra diz aqui, que ele decidiu mudar o nome daquele lugar, batizando de Betel, né, que significa casa de Deus. E ele ergueu um altar e consagrou aquele local, né, como um espaço de adoração ao único e verdadeiro Deus. Então, irmãos, como é importante assim esses momentos, não é, em que Deus fala a nós pessoalmente, não é? Como foi importante aqui para Jacó Deus falar com ele assim no pessoal, não é? Então nós vimos aqui que Deus, ele não repreendeu Jacó, assim não era o momento oportuno para isso. O importante aqui era mostrar assim a Jacó que Deus, ele gostava do seu coração. E ele estava também pronto a ter misericórdia dele. O que chama assim a atenção aqui é que a visão era uma visão profética.
porque a escada, ela simbolizava, assim, o próprio Cristo, o caminho, a ligação entre Deus e o homem. Jesus é quem faz a ligação. É Ele que é o mediador entre Deus e os homens. Vamos ver o que fala em 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Está vendo? Então, há só um que é o mediador entre Deus e nós, Jesus Cristo. Então, aquela escada, irmãos, era assim, uma segunda chance de comunhão, dada assim pela misericórdia de Deus a Jacó. Jacó, ele estava no chão, mas ele teve a sua segunda chance. E o nosso Deus, irmãos, é um Deus que nos dá sempre uma nova oportunidade. O nosso Deus, ele é especialista em dar segunda chance às pessoas. Ele é especialista em trabalhar com pessoas imperfeitas. Se nós vemos assim na Bíblia, as pessoas que Deus usou eram pessoas que tinham limitações, não é? Moisés era gago, Jeremias uma criança, Paulo um fariseu. A Bíblia também, ela não esconde os pecados e as faltas assim dos seus personagens. Ninguém na Bíblia era perfeito, com exceção de Jesus Cristo. Deus, ele usa pessoas imperfeitas, não é? Ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita quem ele escolhe. Um exemplo na Bíblia era Davi. Davi era rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Mas ele praticou, assim, pecados horríveis, não é? Praticou um homicídio, adulterou e tentou esconder seus pecados. Então, ele ficou bastante encrencado. E Davi, nós sabemos que ele sofreu as consequências dos seus pecados, não é? Seu filho, que era fruto do adultério, morreu. Então, todos nós também, nós sofreremos as consequências dos nossos pecados. Mas Davi também colheu o que ele semeou. Mas ele confessou seus pecados ao Senhor e o Senhor o perdoou. Deus o restaurou. Então, irmãos, o que dizer assim de alguém como Davi, não é? Que praticou um homicídio, que praticou um adultério? Alguém pode dizer, não há esperança para ele. Deus jamais usará uma pessoa dessa, não é? Mas Deus, irmãos, ele age bem diferente de nós. Deus, ele não pensa dessa forma. Ele quer sempre o nosso arrependimento. E Deus perdoou a Davi e não o abandonou. E Deus o restaurou e o usou poderosamente. Então, o Senhor aqui, ele deu uma segunda chance a Davi. Uma outra pessoa também na Bíblia, Jonas, não é? Deus disse a ele, vá a Nínive e pregue contra ela. Deus confiou uma missão a ele, uma tarefa também muito importante. E o que Jonas fez? Ele seguiu na direção contrária. Ele fugiu da presença de Deus. E nós sabemos, né, que ele foi engolido por um grande peixe e depois o peixe o vomitou. Mas Deus, a palavra diz que Deus falou uma segunda vez também com Jonas, né? E disse a ele que ele se levantasse e fosse à grande cidade de Nínive e pregasse contra ela a pregação que Deus tinha dado a ele. Então, nós vemos também aqui que Deus, ele não desistiu de Jonas. E o que ele fez? Ele concedeu uma segunda chance para pregar o arrependimento ao povo de Nínive e assim também testemunhar, né, o maior avivamento da história bíblica, onde mais de 120 mil pessoas foram convertidas com a pregação de Jonas. Então, aqui também o Senhor deu uma segunda chance a Jonas. Mais uma pessoa, irmãos, Pedro. Pedro também, ele disse que ele jamais negaria Jesus. Mas Jesus disse a ele, né? Pedro, antes que o galo cante, você por 3 vezes me negará. Então, Jesus, ele conhecia bem a Pedro. E nós sabemos que Pedro o negou por 3 vezes. E mais tarde, Pedro se lembrou
do que Jesus havia falado e chorou amargamente. Então aqui também Pedro se arrependeu e Jesus, ele não desistiu dele. Jesus confiou-lhe uma missão especial. Pedro tornou-se assim o líder dos apóstolos, né? O Senhor disse a ele, né? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então o Senhor, ele deu as suas ovelhas, o seu povo, para que Pedro guiasse. E a partir daí, né, Pedro passou a pregar assim com autoridade, e ele também experimentou assim o poder de Deus em sua vida mais uma vez. E ele serviu ao Senhor com um vigor renovado. Então aqui também o Senhor deu uma segunda chance a Pedro. Então, irmãos, eu pergunto, e você? Você quer uma segunda chance? Talvez você também se sinta assim, como Jonas, fugindo de Deus, não é? Deus te mandou fazer algo e você não fez. Talvez você se sinta assim, talvez, como Davi, encrencado também em uma situação. Você fez coisas que não agradam a Deus. Ou mesmo, talvez você se sinta como Pedro, negando Jesus. Às vezes o negando por palavras, ou muitas vezes por ações. Mas saiba, irmãos, que Jesus, ele está esperando pelo seu arrependimento, pelo seu pedido de perdão. Porque lá em 1 João 1,9 ele diz, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, irmãos, o Deus que nos dá uma nova oportunidade, o Deus que nos dá assim, uma segunda chance, ele não é um Deus rígido, um Deus inflexível, um Deus que diz, pecou, não tem mais jeito. Não, ele está sempre disposto a nos conceder uma nova oportunidade, a nos conceder uma segunda chance. Ele nunca desiste de nós. Ele está sempre disposto a nos ouvir, a nos guiar por um caminho assim, diferente daquele caminho que nós escolhemos. Muitas vezes nós escolhemos o caminho do erro, do pecado, das frustrações. Mas Deus não, ele nos guia por um caminho melhor. Ele nos guia para o propósito que ele mesmo tem para cada um de nós. Então Deus, irmãos, ele escreve uma nova história para cada um. A cada dia, né? A cada dia, por quê? Porque a palavra diz, né, que quando nós clamamos por uma segunda chance, o Senhor, ele tem prazer em transformar nossa vida, em escrever uma nova história, como ele escreveu de Jacó, como escreveu de Davi, de Jonas, não é, como eu falei, de Pedro. Então, se a sua vida também tem sido assim, marcada por erros, por quedas, por fracassos, não desista, não coloque assim um ponto final na sua vida. Por quê? Porque Deus, ele está sempre disposto a te dar uma nova oportunidade. Ele está sempre disposto a te dar uma segunda chance. O nosso Deus, ele é um Deus longânimo, ele é um Deus de amor. O seu amor é incondicional. É um amor que nos proporciona assim a graça do recomeço a cada dia. Então, o nosso Deus é o Deus da segunda chance. Por quê? Porque a cada manhã as suas misericórdias, elas se renovam na nossa vida. A palavra diz que o choro pode durar a noite inteira, mas que a alegria vem pela manhã. Então, por isso, não pense assim que para você também não tem mais jeito. Se arrependa, confesse seus pecados, peça perdão a Deus. E nosso Deus, que é um Deus misericordioso, ele também te dará uma nova oportunidade, uma nova chance, e você viverá na sua vida uma nova história, um novo recomeço, uma novidade de vida que lhe trará, assim, muita felicidade e fará de você uma nova criatura. Amém? Que Deus abençoe a todos.